para deixar bem claro para a comunidade o que de fato é a Covid 2019 e por que essa patologia, né, essa doença, que inicialmente ela foi comparada a uma gripezinha, ela passou a gerar tanta incomodação, ela passou a gerar tanta preocupação, e nos últimos meses aí, e com os estudos que vieram se aprofundando, a gente passou a ver que não se tratava de uma gripe, né, que se tratava de uma doença sistêmica, e eu gostaria que o senhor dissesse para a comunidade açailandense, em especial, o que de fato é a Covid 2019 e por que temos que nos preocupar com ela. Boa noite a todos, Suzenilde, Daílson, os espectadores que estão assistindo. Então, a Covid é um vírus novo, né, recentemente descoberto. Isso foi descoberto no final de dezembro, ainda na China, né, na província de Wuhan. O coronavírus em si, ele já existe há algum tempo, já desde de 1930, mais ou menos. Esse tipo de coronavírus, né, essa espécie nova, foi descoberto no final do ano, e com alto poder de transmissão, e devido a essa alta transmissão que conseguiu se espalhar rapidamente por diversos países, né? Então, já em janeiro, fevereiro, já tiveram os primeiros casos já fora da China e depois no Brasil. Então, é uma doença que ela se assemelha à gripe por conta dos sintomas e por conta da transmissão também, da forma de transmissão, mas o que a gente observa é que as altas taxas e a facilidade que ela vem se espalhando, a taxa de mortalidade principalmente a morbidade da doença, que são, no caso, os sintomas, a facilidade com que ela tem, muito maior do que uma gripe, um resfriado, de levar o paciente para a necessidade de cuidados intensivos, né, cuidados especiais e assistência médica. Então, aqui no Brasil já se encontra em fase de transmissão comunitária, que significa que na maioria das cidades você não consegue determinar como a origem, né, de onde você se infectou. Não, assim como no início da doença, né, você consegue dizer de onde se você viajou para algum lugar, pegou de alguém que esteve fora ou de alguém que esteve doente. Só que hoje, na maioria das cidades, ainda já não consegue determinar essa origem. Então, isso daí é preocupante devido ao que a gente observa, esses números que vão aumentando significativamente a cada dia, né? E é uma doença, devido a ser uma doença nova, não se tem ainda determinados parâmetros dela definidos, né? Então, isso que você falou dela ter um caráter sistêmico, isso ainda está em análise, ainda está em estudos, porque o que se observa realmente é que ela tem um determinante de atingir o sistema imunológico e sistema também ser uma doença, no caso, de atingir o sistema sanguíneo também. Então, não se sabe ao certo se o componente pulmonar dela, que é o que a gente observa que se agrava mais, ele é no caso, uma decorrência desses outros sistemas que ela atinge, ou se realmente é o local primário que ela vai infectar. Então, com novos estudos, com as novas pesquisas que ainda estão saindo, isso daí ainda está sendo definido. Tudo bem. Apesar da gente ter, né, vários canais de comunicação falando o tempo todo de como é que uma pessoa pode ser contagiada, de como é que a gente pode estar desenvolvendo, né, os sintomas, eu queria que nesse canal específico nosso, o senhor reforçasse de que forma que uma pessoa ela pode contrair o novo coronavírus e quais os sintomas mais comuns, né? Quais os sintomas que as pessoas costumam desenvolver e qual o momento exato de procurar o serviço médico hospitalar? Então, os sintomas, eles são muito semelhantes, na maioria das vezes, a uma gripe, com tosse, com coriza, espirros, às vezes febre, né? E falta de ar.
com catarro, também pode ser também, ou não, e varia muito de acordo com o estado imunológico da pessoa, varia de acordo com a idade, então existem os grupos de assintomáticos, assim como na gripe também, então pessoas que não vão desenvolver sintomas, e isso é o que é mais preocupante, porque é dessa forma que se espalha mais fácil, né? Como aqui no Brasil não está sendo feita a testagem em massa, que seria o ideal para que se pudesse fazer um isolamento seletivo. Então, muitas pessoas assintomáticas estão por aí na rua, né? Estão trabalhando, estão vivendo normalmente. E isso daí dissemina de forma muito fácil o vírus. E, e existem as pessoas que vão desenvolver uma forma mais grave da doença, com comprometimento pulmonar, principalmente, né? Já se tem estudos observados diversos tipos de sintomas divergentes de uma doença pulmonar, que nem você falou, né, o comprometimento sistêmico, com anemia, com baixa das células de defesa do corpo, mas o que se observa realmente assim mais comumente nos pacientes internados em unidade intensiva é o comprometimento como se fosse semelhante a uma pneumonia grave, né? Com a tomografia com lesão mesmo nas células pulmonares, nos alvéolos, e a pessoa começa a desenvolver uma falta de ar intensa, né? E na verdade, essa falta de ar intensa é o sintoma que a gente tem que ficar mais atento. Nem tanto a febre, nem tanto tosse, mesmo que seja uma tosse mais resistente, né? Mas a falta de ar, aquela dificuldade grande de respirar, que é o sintoma que a pessoa vai ter que levar em consideração para ir procurar, no caso, a unidade hospitalar, né? É lógico que aqui no município, a forma que está sendo estruturada o fluxo de atendimento, a gente está tendo os atendimentos nas unidades básicas de saúde, onde a pessoa que se tiver tendo uma febre, tiver com uma tosse, e não tiver, ou quiser alguma orientação, ou quiser procurar uma consulta com o médico, vai encontrar nas unidades básicas. O aconselhado mesmo para a população procurar o hospital é em casos de dispneia, que é a falta de ar. Ou também pacientes que estejam com alguma comorbidade, idosos, que sejam do grupo de risco, né? No caso, nas unidades básicas, se for, vai ser feita a triagem, e se você observar que a pessoa tem uma possibilidade de ter o coronavírus, né, se for uma pessoa que seja suspeita, vai ser feito a testagem, os testes. Para complementar a pergunta que eu tinha feito, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a forma de contágio, porque às vezes a gente está falando assim, essa doença a gente já pega no ar, como se você fosse respirar em um ambiente fechado e fosse contrair. A gente sabe que tem informações aí vindo de todos os cantos, de todas as formas. Eu gostaria que você explicasse de que forma se dá o contágio. E também eu queria a sua visão sobre a questão do uso das máscaras, porque no momento inicial da pandemia foi falado que as máscaras deveriam ser usadas por pacientes sintomáticos e por profissionais da saúde. E há uns dias para cá, né, o Ministério da Saúde indicou, inclusive, o uso de máscaras de tecido, e a gente tem observado que a população tem assimilado, né, graças a Deus, assimilado essa informação. Mas eu queria o senhor olhar enquanto médico, essa primeira informação de que só os médicos e sintomáticos deveriam usar, e essa reviravolta de agora dizer que todos nós devemos usar. Qual é o seu ponto de vista sobre essa mudança de orientação? E de que forma se dá o contágio, tá? Ligue o microfone, por favor. Então, a transmissão, ela acontece da mesma forma também como se fosse de uma gripe, um resfriado, através de gotículas, principalmente, que são expelidas principalmente pela boca, só que a pessoa é infectada através de mucosas, principalmente do olho, nariz e boca. Então, você, por exemplo, uma pessoa infectada, ela colocou a mão na boca e pegou em algum objeto, e logo depois alguma outra pessoa pegou e depois levou essa mão para coçar o olho, por exemplo, ela pode correr o risco de se infectar. Então, assim, a questão das máscaras,
O que houve no início, devido à explosão, né, de casos no mundo inteiro, foi uma falta mesmo de fornecimento, né? A China, como se sabe, ela é um dos maiores fornecedores de vários tipos de produtos para o mundo inteiro. Então, assim que, como foi lá o início, né, da pandemia, então muitas fábricas foram fechadas, houve uma queda na produção desses materiais de proteção, e logo depois houve essa diminuição do fornecimento global. Então, no início, o Ministério, a fim de resguardar o fornecimento para unidades hospitalares, para profissionais de saúde, orientou o uso somente por sintomáticos e para esses profissionais. O que aconteceu depois foi que, além disso, houve aquelas orientações de isolamento por parte do Ministério, e o que se observou é que a população brasileira não seguiu corretamente, né? Então, o Ministério da Saúde ele decidiu orientar que todos usassem essas máscaras tradicionais, máscaras cirúrgicas, até essa PPFF2, ou essas máscaras de tecido mesmo, agora que estão sendo confeccionadas, para a pessoa que está usando, se, por exemplo, chegar um infectado e tossir em cima dela, né, e a pessoa, o infectado não estiver usando nada, corre o risco dessas gotículas atravessar essas máscaras. Então, elas não protegem de você receber aquela transmissão, mas elas protegem de, por exemplo, uma pessoa que estiver usando tossir e não passar para outra, né? Porque não vai chegar tão longe aquelas gotículas. Então, acaba sendo uma forma mais prática da população de se cuidar, né? Tá certo, muito obrigada. Agora eu convido o professor Dailson a nos ajudar, né, a esclarecer a comunidade. É o seguinte, muito se fala, né, ultimamente na chamada curva epidemiológica, né, e da importância do distanciamento social para o achatamento da curva. Eu gostaria que o senhor, da forma mais didática possível, que eu sei que o senhor tem, explique para a comunidade que curva é essa, por que nós nos preocupamos tanto, né, em ações que visem o achatamento da mesma. Boa noite, primeiramente, tá, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Porque é um prazer a gente, através desse canal, a gente poder estar conversando, né? Até porque já é mais de mês sem ver meus alunos, sem ver a comunidade do IFMA, e a gente percebe também que esse canal abrange outro público, né? Além da comunidade do IFMA, eu sei que tem pessoas, né, de outros lugares que estão acompanhando essa transmissão. Esse termo, achatar a curva, tem sido muito utilizado nos últimos dias, né, como uma estratégia mesmo para poder, né, regular a questão do sistema de saúde, né? Não é de hoje que nós sabemos que o nosso sistema de saúde ele sofre, né, com escassez de recursos, ele sofre, né, com a escassez de equipamentos e também de profissionais. Então, nós não temos a capacidade de atender todas as pessoas se todas as pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Na verdade, não só a nível de Brasil, né? Isso está acontecendo em todos os países que estão tendo casos de Covid, né? Que nenhum sistema de saúde, por melhor que seja, por mais rico que o país seja, ele suporta a quantidade de doentes, né, da Covid, porque ela é uma doença de transmissão muito rápida. Então, os casos, eles têm aumentado de uma maneira em que os hospitais, eles não conseguem absorver todas as pessoas. Então, quando nós falamos de achatar a curva, a ideia ela se parece muito com aquele termo que nós usamos no nosso dia a dia, que é jogar para frente, né? A gente tenta ter o menor número possível de doentes nesse momento, e aí com isso a gente ganha tempo para que as nossas autoridades elas possam construir estruturas para suportar novos doentes e também, né, aquelas pessoas que vão sendo curadas da doença, que apesar da gente ter uma alta transmissibilidade, mas nós também podemos observar que nós estamos tendo muitos casos recuperados, né? Então essas pessoas recuperadas elas desocupam leitos para que novos doentes venham, né, a ocupar esses leitos. Então o termo achatar a curva é basicamente a gente empurrar o problema para frente o máximo que a gente puder para evitar um colapso no sistema de saúde. Infelizmente, né, alguns locais do nosso país já têm sofrido esse colapso. Se a gente observar a cidade de Manaus, né, no estado do Amazonas, o sistema de saúde público lá já colapsou, não tem mais leito desocupado para novos pacientes, novos leitos à medida em que vão sendo desocupados, ou
né, por recuperados, casos curados, ou por morte mesmo. Então, não tem mais leitos nessa cidade. Se a gente pegar dados, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, né, os leitos eles já estão próximos aí dos 80%, né, de capacidade. Então, nessas regiões, o termo achatar a curva, ele, na verdade, é extremamente urgente, né, apesar de eles já estarem atingindo o pico máximo, na capacidade máxima do sistema de saúde, né. Em Açailândia, ainda temos um número pequeno, né, de casos, justamente porque nós estamos fazendo o achatamento da curva, né? Então, isso é meio que um paradoxo, né? Porque quando a gente tem um número pequeno de casos, quer dizer que nossas medidas de prevenção elas vêm funcionando e nós estamos conseguindo achatar a curva no Maranhão, em Açailândia, né? De uma maneira não como esperado, mas de uma maneira que está assim surtindo resultados. Muito bem. Então, só para frisar a importância em relação ao distanciamento social, né? A OMS ela recomenda o distanciamento social, isso tem sido uma estratégia utilizada, né, mundialmente. E esse distanciamento social, pelo que se vê e pela importância dele, é justamente na diminuição da velocidade da propagação do vírus, né? Não quer dizer que não se vai adoecer porque se distancia, mas a velocidade e a intensidade com que as pessoas vão adoecer é que vai se dar, né, num tempo, e isso vai facilitar com que o serviço de saúde consiga atender a demanda. É isso mesmo que eu entendi, professor Dailson? Então, né, como o Dr. Vitor já frisou bem no início, é uma doença de fácil contágio, fácil transmissão. Então, se a gente não tomar medidas, né, que venham a conter essa transmissão, nós teremos, né, um pico brevemente, né? E aí, assim, a gente acaba confundindo muito, né, até os termos que nós colocamos, né? Que hoje nós estamos praticando o distanciamento social. Estamos mudando as nossas práticas e a principal delas é evitar aglomerações, né? A gente deve evitar locais com muitas pessoas, porque basta uma pessoa doente no meio dessas para que outras pessoas venham, né, a contrair a doença, né? Existem também os outros termos que são os termos de quarentena, né, que a quarentena é aplicada a pessoas que apresentam alguma suspeita, então ela fica um período, né, para ver se o vírus realmente está naquela pessoa e se vai desenvolver sintomas, e as pessoas doentes, né? As pessoas que estão com a doença, elas têm que ser isoladas mesmo, né? Elas têm que participar do isolamento social. Então, nesse momento, o que é muito importante para a gente é entender que as nossas práticas de vida, o nosso estilo de vida de janeiro, que a gente tinha em janeiro de 2020, ele não é mais o de hoje. A gente precisa mudar nosso estilo de vida. Por mais que seja necessário a gente sair de casa para ir ao mercado, para ir fazer alguma outra atividade, mas essas atividades elas não são feitas da mesma forma que nós fazíamos antes dessa doença chegar ao nosso país. Certo. Ainda nessa conversa contigo, Davi, a gente sabe, né, da importância de testar a população, né? Inclusive é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, quanto mais se testa, mais se conhece. Mas também a gente tem conhecimento de que no atual cenário, o nosso setor de insumos, né, nesse sentido, ele não está conseguindo atender a demanda mundial. E isso tem comprometido, né, o conhecimento dessa doença. Então, eu tenho uma pergunta aqui para ti. De que forma, né, o fato de só pessoas internadas com sintomas estarem sendo testadas dificulta o controle da pandemia e o achatamento da curva? Então, a testagem hoje seria a melhor ferramenta para nós conhecermos melhor a doença. A Coreia do Sul fez isso, testagem em massa, né? Mas nós sabemos que é humanamente impossível nós testarmos 7 bilhões de pessoas, né? Então, a gente vai por grupos prioritários. Primeiro, os profissionais de saúde estão expostos, né, diretamente a esse problema. Inclusive, eu posso apresentar para vocês aqui como que fica a questão dos profissionais de saúde aqui no nosso Maranhão. Só um minutinho. Calma.
Aqui a gente tem um quadro, vocês conseguem ver a imagem? A gente tem um quadro aqui falando dos profissionais de saúde confirmados com essa doença, né, no nosso estado do Maranhão. Então, nós temos aqui praticamente 140 pessoas, né, com a doença, alguns recuperados, e nós tivemos óbitos dessa doença, né? Então, o que nós podemos dizer é que os profissionais de saúde, eles estão diretamente, né, expostos a esse risco, né? E as pessoas que apresentam sintomas, né? Quem não apresenta sintoma deve manter os cuidados de distanciamento social, né? E, eventualmente, algum sintoma que possa parecer com sintomas de Covid, como o Dr. Vitor já colocou no início da live, como febre, sintomas gripais, a pessoa deve ficar em auto-observação, né? Ela deve observar a evolução do quadro, né? Porque a Covid, ela pode ter um quadro que evolui em 4 dias ou evolui em até 15 dias, né? Então, se a gente pegar para o município de Açailândia, a partir do início do mês de abril, eles começaram a adotar uma prática diferente. Eles começaram a acompanhar casos que eles consideravam suspeitos, mas que não tinham diagnóstico de teste, né? Porque também é uma estratégia para a gente poder acompanhar a evolução dessa doença na nossa cidade. Essa sua informação, ela vai aqui, né, confluindo com a Luana, que é um ouvinte e tá perguntando aqui da Ilson. Depois eu gostaria que você falasse da subnotificação e como ela afeta os dados para que a gente conheça a situação real da pandemia no país. Eu fiz o gancho porque já tem a ver com o que você está falando, né? A falta de testes vai gerar subnotificação, né? Então ela está perguntando como afeta os dados para que a gente conheça a real situação. Então, boa noite, Luana. Em relação à subnotificação, não é uma exclusividade só do Brasil. O mundo inteiro está sofrendo com esse problema de subnotificação, né? O que nós podemos fazer com isso? Fazer as modelagens matemáticas, né, com os dados que nós temos e fazer uma previsão, né? Por exemplo, no Brasil, onde a gente, né, já passou dos 40 mil casos, próximo dos 40 mil casos, a gente, né, extrapola que esse número pode ser 15 vezes maior. Então, são modelagens que a gente faz, né, que os especialistas da área, de cálculos, podem fazer para a gente ter uma dimensão maior do problema. Então, partindo dessas modelagens, dá para a gente imaginar que em Açailândia nós podemos, então, observem, nós podemos ter o maior número de casos, nós podemos ter o maior número, né, de pessoas, né, com a doença, mesmo as assintomáticas, circulando por aí, transmitindo o vírus. É verdade. Doutor Vitor, falando em teste, né? A gente ouve muito falar em dois tipos de teste, né, que vêm sendo amplamente utilizados para a detecção do Covid, que é o teste RT-PCR e o chamado teste rápido, que inclusive alguns laboratórios particulares já têm até disponibilizado para a comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a diferença desses testes, a eficácia deles, tá? E de que forma eles estão sendo usados aqui no município de Açailândia. Então, o teste de PCR, o RT-PCR, ele foi o primeiro que foi utilizado até mesmo porque já é usado em outros tipos de vírus, onde se detecta o próprio vírus no corpo, né? Através da dosagem de sangue. O problema dele é o tempo de duração até sair a resposta do teste. É uma média de 7 dias. E aqui em Ceilândia, no caso, a gente vem sendo feito esse tipo de teste para casos altamente suspeitos. Não se tinha até pouco tempo teste rápido aqui no município, né? Até mesmo a nível Brasil. Os testes rápidos foram trazidos, importados na maior parte da China. Então, a China liberou há poucas semanas a exportação desses testes, a venda, né? Por conta que eles mesmos estavam com baixa quantidade no estoque. Então, esse teste rápido, ele é chamado teste rápido porque o resultado sai na hora, ele detecta anticorpos. Enquanto o RT-PCR ele analisa a carga viral, o vírus mesmo no sangue, o teste rápido detecta anticorpos. Anticorpos são uma resposta do corpo ao vírus. Então, eles levam um tempo para aparecer. Então, se você se contaminou, se infectou em questão de poucos dias, você faz o teste rápido, dificilmente vai dar o resultado positivo, mesmo se você já esteja com a doença. Por quê? Porque não tem o tempo do seu corpo criar essas células de defesa que irão combater o vírus.
Então, a média desse teste rápido de ser eficiente na detecção no caso da doença, é com 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Então, não adianta a pessoa começar a ter febre hoje e querer ir para o hospital e exigir que seja feito teste rápido, porque não vai dar, dificilmente vai dar positivo. E aí se cria um outro problema, que são os falsos negativos. Esses falsos negativos geram uma situação de proteção, uma situação de segurança nas pessoas, né? E fazem, achando que elas não estão infectadas, sendo que ainda é somente uma questão de tempo ainda para o corpo criar os anticorpos para que serão positivados no caso do teste rápido. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu tenho aqui alguns dados que estão sendo veiculados, né? Confirmados no Brasil, né? 41.235, mortes hoje 2.629, né? O último relatório. No Maranhão, 40 municípios já têm casos confirmados, né? E os dados de ontem informam 1.396 casos, 60 óbitos, 142 recuperados, 233 internações em enfermaria e 136 internações em UTIs. Ontem, dormimos com a informação de que a Ceilândia tinha 2 casos e hoje foram confirmados 8 casos em coletiva. Então, eu pergunto a Dailson, né? Como é que o senhor avalia esse cenário da pandemia no nosso estado e no nosso município? Então, só complementando um pouquinho da fala do Dr. Vitor a respeito dos testes, é que esse tempo de espera para se fazer o teste, ele acaba gerando para a gente também uns dados um pouco defasados, né? Então, é comum que os dados apresentados hoje pelas autoridades de saúde, eles tenham uma certa defasagem, né? Então, se hoje esses dados apresentados pela professora Sucene Limor são os dados, né, publicados, nós podemos crer, sem dúvidas, que o número é muito maior, exatamente por essa defasagem, né, no tempo de se fazer o teste, que é algo, né, natural, né? Em relação a esse perfil, né, da doença aqui no nosso país, né, em relação a esse perfil na nossa cidade, nós podemos entender o seguinte, é que a doença ela está próximo de alcançar o pico em algumas cidades do nosso país, né? E isso a gente pode incluir a cidade de São Luís, capital do nosso estado. Ela está próxima de ocupar os seus leitos disponíveis para o tratamento da doença e também entrar num sistema de colapso, né, do sistema de saúde, né? Para a gente falar um pouquinho de Açailândia, eu queria mostrar para vocês uma imagem, né, que traz um pouquinho dos dados, que eu fiz um compilado dos dados publicados pela Prefeitura Municipal. Aqui a gente tem uma ideia dos casos suspeitos na nossa cidade, né? Eu tenho as publicações vindo lá do dia 24 de março, né? Até o dia de ontem, dia 20 de março, apesar de a gente já estar esperando uma atualização desses dados para hoje. Mas, enfim, do dia 24 de março até o dia 20 de abril, né, a gente começou aqui com 8 casos suspeitos. Então, na nossa cidade, tinha um número pequeno de suspeitos e manteve-se essa média, né, pelos primeiros 15 dias, né, das medidas de contingenciamento dessa doença, né? E aí, a partir do mês de abril, a nossa cidade ela começou a adotar esse método que eu comentei anteriormente, que foi de acompanhar casos, monitorar casos, mas não notificados oficialmente, né? Então, foi uma estratégia que a prefeitura encontrou para suprir essa carência, né, de teste, de diagnóstico. Então, aparece essa linha esse azul aqui, ó, que eu estou passando o mouse por cima, né, que são casos que têm uma certa suspeita, que a prefeitura fez o monitoramento, né, mas que não se tinha certeza se era Covid, né, porque não tinham os testes, não foram feitos testes, e nem apresentavam também, né, o período para fazer esse teste. E nessa linha vermelha aqui, vocês podem observar os dados oficiais, as notificações oficiais da prefeitura de casos suspeitos, viu, gente? Essa imagem ela não fala de casos
confirmados, apenas de casos suspeitos, tá? Então, os casos suspeitos eles foram aumentando, né? E se a gente observar do início do mês de abril para hoje, nós tivemos um aumento significativo do número de casos suspeitos, né? Não é à toa que no boletim a ser publicado hoje, mas já antecipado em coletiva, a gente pode esperar um maior número de casos confirmados, né, para essa doença. Então, a gente está aumentando, a gente está caminhando, né, para ocupação dos nossos leitos disponíveis, né? Então, o que que nós precisamos fazer hoje? Diminuir esse crescimento da curva, né? A gente segura o máximo que a gente puder, para que as nossas autoridades possam se preparar, né, para um eventual boom, eventual surto dessa doença. Certo. Nós temos uma pergunta aqui da Thalita Souza, né? Já que a gente vê que essa nossa curva é ascendente, né? Ela está crescendo, pelo menos do que a gente observou no seu gráfico apresentado, de suspeitos e monitorados. Ela pergunta qual é o isolamento, Thalita Souza perguntou, qual isolamento é o essencial nesse momento em Açailândia? Vertical ou horizontal? O, o que nós podemos dizer é baseado nas experiências de outros países, né? Em nenhum país a gente está tendo essa experiência positiva de isolamento vertical. E a gente tem que entender que o nosso país ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Como que você fala de isolamento vertical para uma casa de um cômodo que moram 3 pessoas? É uma realidade apresentada nas maiores periferias do nosso país, né? Então, o isolamento vertical, ele é uma estratégia que a gente não tem, né, um cunho científico para falar, né, com propriedade se isso vai dar certo, porque é uma estratégia que o Brasil está tentando adotar. O isolamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde é o isolamento horizontal. Essa é a prática que está sendo adotada por todos os países que estão tendo grandes, né, casos de contágio, casos de morte pela doença, né? Em Açailândia, não deve ser diferente, a gente deve adotar, né, o isolamento horizontal. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. É, nós podemos até fazer a discussão sobre e a Ceilândia, que por enquanto existem poucos casos, né? Bem, segue as recomendações de isolamento horizontal, apesar da gente ter um decreto municipal, né, recomendando outras práticas. E a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que independente do que as nossas autoridades eles possam determinar, nós também temos responsabilidade sobre o controle dessa doença, né? Principalmente, né, em evitar aglomerações, evitar sair de casa de forma desnecessária, até porque nós sabemos que existem profissionais que não têm essa opção. Existem pessoas que têm que sair de casa para trabalhar. Mas se você pode ficar em casa, você está protegendo esse profissional, porque você está diminuindo o fluxo de pessoas, está diminuindo as aglomerações, né? Então, ontem eu tive uma experiência que eu achei muito positiva, né? Fui no supermercado aqui na cidade e eu achei interessante que no supermercado só entrava pessoas que estivessem usando máscara, até porque seguia, né, o decreto do prefeito, da prefeitura, da recomendação do uso de máscara, e apenas uma pessoa, né, por família dentro desse supermercado. O que é uma medida que certamente surte um efeito positivo, né, em relação ao controle dessa pandemia. O que nós precisamos é deixar de lado essas discussões com fake news, né, de achar que essa doença não existe, é uma doença que existe, que a nossa cidade já apresenta casos, e a gente precisa adotar as nossas medidas, as que estão ao nosso alcance. Mas, respondendo a pergunta diretamente, a minha opinião ela se baseia não simplesmente no que eu penso, mas nas recomendações da OMS, que é o isolamento horizontal. Muito obrigada. E também a gente já tem conhecimento, né, de que para que se faça o isolamento vertical, a gente precisaria de testagem em massa, né? E nós não temos como testar. Então, por exemplo, esses 8 casos que nós temos registrados hoje em Ceilândia, dada a subnotificação, nos leva a crer que esses casos são em números mais volumosos, né? E isso nos levanta uma preocupação e a necessidade, como o senhor falou, de que cada um faça a sua parte também, né? Já que temos que sair para trabalhar, para sobreviver, que atendamos as recomendações, né, higiênicas, do uso da máscara, tanto para se proteger como para proteger o próximo. E agora eu faço uma pergunta aqui para o doutor Vitor, o senhor que é médico, né, do nosso Hospital Público Municipal,
Muita gente quer saber, né, de que forma o município de Açailândia está preparado em sua estrutura médico-hospitalar e também de profissionais da saúde para né, para enfrentamento da epidemia por Covid. Então, desde realmente o início dos casos no Brasil, a prefeitura já criou, quando foi realmente decretado o isolamento da população, o fechamento de escolas, já foi criado um comitê de crise e um plano estrutural para poder tentar assegurar que a população tivesse essa devida estrutura para quando os casos começassem a surgir e se caso tivesse um pico alto de número de infectados aqui no município. Então, foi criado todo um fluxo, né, de atendimento nas unidades básicas de saúde e nos hospitais, no Hospital Municipal e na UPA, onde se determinou, no caso, o cancelamento dos procedimentos eletivos, atendimentos eletivos que se entende são de não urgência, né? São casos que dá para aguardar um certo tempo até poderem ser resolvidos. E as unidades básicas ficaram atendendo somente os casos urgentes relacionados a síndromes gripais. Além disso, no caso, o hospital já está em processo de reforma e foi acelerado, no caso, a construção dos outros blocos, né, que estavam aguardando conclusão, no caso, principalmente da UTI, que é o de mais interesse, né, o centro de parto que foi inaugurado também, já com todas as orientações de pacientes gestantes, no caso, com sintomas ou suspeita de Covid. E agora, recentemente, o secretário, junto com o prefeito, conseguiram concluir, não é ainda a UTI que a Ceilândia está aguardando, mas são leitos com respiradores, que serão destinados exclusivamente a pacientes com Covid, que necessitem, no caso, pacientes com síndrome respiratória grave, que vão necessitar de terapia intensiva. Então, são 10 leitos, que ele teve até uma coletiva hoje mais cedo, e parece que só estão fazendo pequenos ajustes, no caso, nos equipamentos, para poder já deixar tudo ok. E na UPA, que desde o início também já foi destinado um setor para isolamento de paciente, né, no caso de internação, de pacientes com sintomas leves, moderados, e também tem os respiradores lá, para caso seja necessário fazer intubação. No Maranhão, no caso aqui nessa região, no caso do sul do Maranhão, o local de referência aqui do município é Imperatriz. Então, o hospital macro-regional lá possui muito mais leitos, possui uma equipe toda estruturada para receber todo esse fluxo de pacientes de Covid, no caso, pacientes com sintomas graves. E aí, recentemente também, foi anunciado pelo governo do estado, juntamente com a parceria com a Vale e com o município, no caso, a construção do hospital de campanha, né, que será destinado com 60 leitos para também esse tipo de internação. Muito bom, doutor Vitor, você tocado no assunto, que é uma das perguntas que nós temos percebido aqui, né, nas participações e nos e-mails. A população, nesses últimos dias, ela estava muito agitada, né, com algumas pessoas que estavam a favor, né, demonstrando-se favorável à instalação desse hospital de campanha, e outras pessoas, né, muito receiosas. Inclusive, nós temos aqui uma pergunta da Gabi Santos, ela pergunta aqui, com a chegada do hospital de campanha em Açailândia, pode aumentar o contágio da população? Essa é uma preocupação que a gente percebeu nas mídias sociais, né? E nós temos também aqui, falando do hospital de campanha, quais são os prós e os contras, se é que existe contra? Qual a sua percepção em relação à vinda desse hospital? Primeiro, o que é um hospital de campanha e qual a sua avaliação do prós e contras da vinda do hospital de campanha para nós? Então, os hospitais de campanha, eles fazem parte de uma estratégia que é também orientada pela OMS, né? Não somente para a Covid, mas para qualquer caso de pandemia ou no caso, uma necessidade urgente daquele país, daquele estado, município, de atender uma grande quantidade de doentes, né?
doentes que tem que ficar isolados ou não. Então, eles são hospitais que são construídos de forma rápida, né, provisória, eles atendem a todos os critérios de segurança, no caso de transmissão, de infecção da doença, somente quando é uma doença altamente contagiosa. Então, são hospitais que funcionam, são fundamentais nessa estratégia do corte nesse ciclo, de transmissão, por conta do isolamento desses pacientes. O que muitas pessoas não entendem é que o SUS ele funciona como uma rede. Então, não é cada município por si. Não se tem como você comparar a estrutura de saúde de uma capital ou de um município com 500 mil habitantes com de um interior do estado. Então, você tem que ter essa rede para justamente você referenciar e atender os casos mais graves onde se tem estrutura e permanecer com os casos mais leves quando você pode. Então, justamente a Ceilândia, pela posição dela geográfica e estratégica, é um local de referência de 7 municípios no entorno: Buriticupu, Bom Jesus, Itinga, São Francisco do Brejão, Cidelândia. Então, todos esses municípios, eles fazem parte da rede de Açailândia do SUS, e esses pacientes seriam enviados para cá de uma forma ou de outra. O que se tem com o hospital de campanha aqui, caso você comece a desenvolver um pico de grande número de infectados nessa região, não somente no município, nós teremos um local com 60 leitos, onde esses pacientes poderão ficar isolados, não terão contatos com pacientes com outras doenças, pacientes que estão internados por outros motivos, com gestantes, com idosos internados por problema cardíaco, com crianças. Então, eles ficaram isolados somente nesse local, com uma equipe própria, uma estrutura própria, onde não se terá produtos que usam num hospital usando no outro. Então, é uma estratégia fundamental. O que a gente observa nas redes sociais é muita gente colocando de forma totalmente errônea e até mesmo desumana, né, e egoísta, mensagens desacreditando essa estratégia da Organização Mundial de Saúde, até mesmo como forma de politizar a questão. Então, o que nós temos que evitar é justamente isso. Tentar entender os fatos, ler, estudar o que realmente é verdade e tentar sair o máximo possível desse tipo de fake news, de mensagens que são espalhadas pelas redes sociais. Verdade, doutor Vitor. Temos que ter muito cuidado com essas mensagens, as propagações de mensagens falsas, né? Até para evitar esse tumulto, esse desespero, para uma ação que vai trazer benefícios para a nossa comunidade. Nós temos aqui a Sabrina, ela pergunta: uma pessoa, doutor Vitor, que apresente sintomas parecidos com a Covid, que não faça teste, ela deve ficar em isolamento social por quanto tempo para descartar a doença ou se considerar curada? Então, essa pessoa, se tiver sintomas gripais, pelo fluxo de atendimento do município, deve procurar uma unidade básica para ser atendida pelo médico ou pelo enfermeiro, o que vai colher a história do paciente, ver se tem alguma suspeita de ser uma infectada pelo Covid e, no caso, notificar. E aí, a partir de então, se for notificada, vai ser acompanhada, né, que nem o professor Dailson falou, está sendo feito esse acompanhamento por meio de telefone, por meio de visitas, até se for o caso. E hoje, agora, como já temos disponível teste rápido, vai ser aguardado o prazo para que seja possível fazer o teste rápido, que, como eu falei, não se pode fazer nos primeiros dias. E aí, sendo feito o teste rápido, esse paciente, no caso, vai ser confirmado ou não. É lógico que o certo seria esse paciente ficar isolado em casa. O grande problema do isolamento vertical, né, é justamente isso. Aqui no município a gente vê casas que moram 10 pessoas e uma casa com 2 cômodos. Como é que se pode isolar uma pessoa assim? Então, o certo é essa pessoa com suspeita ficar em um quarto isolado,
livre do contato com os outros parentes, com os outros familiares, entendeu? Até completar, até ser feito esse teste rápido. Tá, nós estamos com o nosso tempo aqui no limite, mas tem uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Sabemos que a gente não tem ainda, né, nenhum tratamento via fármaco que foi testada, que realmente está aprovado para uso, né? Houve muita especulação, doutor Vitor, em cima do uso da cloroquina, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que que esse medicamento ele ainda não está liberado para uso indiscriminado, né, no combate à pandemia, né, e quando ele é recomendado, e se aqui na Tailândia há a possibilidade de uso da cloroquina para casos, né, para combate à Covid-19. Então, a cloroquina, ela está sendo estudada, está sendo feitos vários estudos pelo mundo inteiro. Foi inicialmente descoberta essa ação dela com relação ao Covid na China também. Ela é uma medicação de ação anti-inflamatória, ela é utilizada principalmente na malária e em alguns casos de artrite reumatoide. Então, ela ainda até atualmente não se tem, até mesmo porque esses estudos com fármacos, no caso com uma doença nova, eles demoram vários meses para que se tenha resultados satisfatórios. É necessário fazer várias pesquisas, e pesquisas com pessoas randomizadas, com grupos de pacientes, no caso que a gente chama um duplo cego, né, que é pacientes que não sabem o que estão tomando, uns tomam placebo, que é uma medicação que não tem efeito nenhum, e outros tomando a cloroquina, para ver se vai, esses pacientes que tomaram a cloroquina, ter uma eficácia melhor. Mas até hoje, né, até no caso do dia 21 de abril, não se tem nenhum estudo que evidencia que o uso da cloroquina, no caso, é fundamental no tratamento do Covid. O que se observa, né, são alguns casos, né, no caso mesmo, pesquisas feitas em ambiente intra-hospitalar, principalmente, de pacientes que usaram e se foi reportado uma melhora, principalmente pacientes com sintomas leves e moderados. Pacientes graves, teve até estudos que levaram até o paciente, aceleraram o óbito desses pacientes, porque é uma medicação com muitos efeitos colaterais. Então, justamente é isso que eu quero mais enfatizar. A cloroquina não é que nem um paracetamol, né, que nem uma dipirona. Ela é uma medicação que tem que ser feita com a vistoria médica, devido aos efeitos colaterais que ela provoca, principalmente cardíacos. Então, um remédio que, se você tomar da forma errada, pode inclusive acelerar o seu processo no caso de morte. Doutor Vitor, para a gente ganhar tempo e também o Daílson convidado, tá, a interromper e manifestar sua opinião a qualquer momento, é sobre a incidência da doença, né? Os dados da pandemia têm mostrado, né, muito foco na mortalidade em idosos e muitas pessoas começaram a assimilar que ela era uma doença de idoso, né? E no decorrer da pandemia, a gente tem visto que ela tem acometido diferentes faixas etárias. Inclusive, a faixa de 30 a 39 anos, que representa uma boa carga de trabalho no nosso país, né, uma população adulta, eles representam números maciços, né? E principalmente em mulheres. Então, isso leva à falsa impressão para muita gente que o jovem não pega, ou que se o jovem pegar, se contrair, ele vai ter sintomas gripais leves. Aí eu gostaria de saber o que o senhor pensa em relação a isso e que orientação o senhor daria para os pais que têm, né, suas crianças e para os jovens que acham que não vão sofrer consequências mais graves. Inclusive, eu acrescento essa pergunta, a pergunta da professora Marli, que eu gostaria de saber por que nas crianças geralmente a doença é assintomática. Essa... Posso Então, responder? sim, Doutor Vitor? se quiser começar falando isso. Pode ser. Então, eu vou de trás para frente, né? Acho que o doutor Vitor pode explicar melhor, mas a pergunta da professora Marli, geralmente as crianças elas têm um fator imunológico, né? Algo.
Na próxima a gente mantém o tempo mais organizado. Na Não, verdade, as informações todas são muito importantes, né? E a gente tem que passar direitinho. é isso que a gente tem que fazer mais, na verdade, né? Acho que a ideia é bacana essa. Vai ter que dar um tempinho, né? A gente vai responder. Tomara que o povo permaneça. Tá ao vivo, só não tá com imagem. Posso voltar à pergunta? Como é que é? Então, a gente já vai ter a resposta. Então, voltando, né, gente, nós esgotamos na nossa primeira 1 hora, coisa de professor, né, Daílson? A gente não consegue falar, Verdade. mas é importante, a gente julga que esse momento é de extrema relevância. Então, eu vou voltar à pergunta da professora Marli. Ela quer saber por que que crianças geralmente são assintomáticas e também reforçar a ideia de que a doença não é uma doença específica de idosos. Então, né, existe algum fator imunológico de crianças, né, onde elas não apresentam sintomas, e o que isso é muito preocupante, né, para as autoridades de saúde, porque exatamente pelo fato das crianças não apresentarem sintomas, a gente imagina que elas não estão com o vírus, né, mas elas acabam sendo vetores da doença. É por isso que uma das primeiras medidas adotadas foram a suspensão das aulas, né, o que afetou, né, diretamente nós do IFMA, mas não só o IFMA, o governo do estado, o governo municipal, porque as crianças, ao irem para a escola onde tem aglomerações, elas pegam essa doença e não apresentam sintomas, mas levam para casa, levam para o vovô, levam para a vovó, que é um quadro, né, são um grupo de risco. Mas a gente precisa ter muito cuidado em relação aos grupos de risco, porque foi apresentado para a gente que é uma doença, abre aspas, doença de velho, fecha aspas, né? Mas não é. Se nós observarmos os dados do Brasil, 1/4 das mortes que vem acometendo, elas têm atingido pessoas, né, fora do grupo de risco, né? E isso inclui jovens, tá? Se vocês me permitem, eu gostaria de apresentar aqui o boletim do Estado do Maranhão, só para a gente ter uma ideia de que faixa etária essa doença ela está, né, acometendo. Todos conseguem ver a imagem? A gente tem aqui, ó, a faixa etária de casos, né, no nosso estado, gente. Olha só onde está aqui destacado. Nós temos aqui, né, mais da metade dos casos que aconteceram, que são oficialmente aconteceram no nosso estado, casos de doença, acontecem em pessoas que estão fora da faixa etária, né, descrita como grupo de risco, né? Então, claro que, né, existem outros fatores além da idade, né, que estão relacionados à COVID, tá? Mas exatamente essas pessoas fora do grupo de risco que apresentam, né, a doença e que, por não, muitas delas não terem sintomas diretos, eles podem, né, ser os principais transmissores dessa doença para, né, os idosos, o que vai de encontro, com o que eu falei anteriormente, com aquela proposta de isolamento vertical, né? Nós temos também pessoas fora do grupo de risco sofrendo, sendo acometidas pela doença. O isolamento vertical, ele não tem muita evidência científica para isso. O doutor Vitor quer complementar? Isso das crianças ainda não se tem, ainda está tá fazendo estudos, né, para poder definir realmente o porquê que as crianças são acometidas com sintomas mais leves. O que o professor Dailson falou é uma realmente das hipóteses mais fortes, que é por conta do sistema imunológico das crianças serem mais, no caso, eles conseguem combater esse tipo de doença de forma mais fácil, porque é um sistema ainda muito novo e mais maleável, vamos dizer assim. Ele, como ainda está sendo formado, como as crianças, elas, muitas vezes em escola, creches, elas têm contato com muitos vírus, muitas doenças naquele momento, então é um sistema mais ativo. E isso daí faz com que
assim que tenha contato no caso, com o vírus da Covid, ele consiga combater mais rapidamente. Se tem também um estudo que se refere no caso, a ECA2, que é uma enzima conversora, né, que é, no caso, um receptor, para que esse vírus, ele entra, no caso, na célula pulmonar por conta desse receptor, e o que se observa é que nas crianças, esse tipo de receptores se encontram mais nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, na cavidade oral. E nos adultos, esses receptores se encontram mais nos pulmões. Então, isso também se justificaria para o fato dos adultos terem, no caso, a doença pulmonar mais grave, pneumonia, de forma a necessitar de cuidados intensivos. E as crianças geralmente só desenvolvem mais uma coriza, uma tosse, uma dor de garganta. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta, a Fabiana, doutor, ela pergunta se todos os testes que são feitos, se as pessoas, mesmo em caso negativo, elas recebem uma notificação informando o resultado do exame? No caso, o teste rápido, o resultado sai na hora, né? Você faz o teste, já fica sabendo se foi positivo ou negativo. Já o RT-PCR, ele demora alguns dias e a pessoa recebe o resultado também por meio da vigilância sanitária, da Secretaria de Saúde, e se caso der positivo, sendo notificada, né, até mesmo para alimentar a base de dados do Ministério, e no caso, para aquela pessoa saber que ela tem que ficar em isolamento. No caso, quem faz o RT-PCR, no caso, um caso fortemente suspeito, ele já deve permanecer isolado já desde o início, né? Qualquer pessoa que esteja escutando, que no caso é importante disseminar essa informação. Você está com sintomas gripais, você teve contato próximo com alguém com sintomas gripais, você tem que ficar isolado, né? Você não vai conseguir o teste rápido já saber com certeza se tem ou não a doença, se foi infectado ou não. No caso de ontem para hoje, foram 6 ou 7 novos casos que apareceram no município. Não se sabe por onde essas pessoas andaram, né, com quem tiveram contato antes de serem realmente diagnosticadas com o Covid. Então, a forma que essa doença se espalha é muito rápido. Então, a pessoa, como os testes, somente o teste mesmo confirmatório, que é o RT-PCR, tem esse atraso, tem que se ter esse tipo de isolamento desde o início dos sintomas. Temos a pergunta aqui do Matheus, que é bem interessante, que nós temos visto o seguinte, quer acrescentar alguma coisa, Deilson? Tá, eu queria acrescentar a respeito da questão do isolamento e dar uma dica, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Se vocês entrarem no Instagram da prefeitura, vocês vão ter os dados, né, publicados, né, do último mês. Todo dia sai um boletim epidemiológico do município. E nos últimos 15 dias começaram a aparecer descartado, né, por tempo, basicamente isso. Ou seja, a prefeitura está começando, além desse acompanhamento, está fazendo um excelente trabalho, né, de acompanhar durante esses 15 dias, né, da doença. Então, caso suspeito, a vigilância acompanha durante esse período de 15 dias, e aí não evoluiu o quadro, e aí elas entram na estatística como os quadros descartados, né, pela questão do isolamento. Então, isso é muito importante para fortalecer a nossa base de dados do município, para a gente, né, ter uma noção, né, de como que essa doença está se comportando no município. Isso é importante, daí você está mencionando, das pessoas buscarem fontes de dados oficiais, porque a gente observa, né, nas mensagens que circulam com muita facilidade, veiculação de informações do tipo, estão aumentando o número de casos, tem gente morrendo por uma causa X e fazem a notificação de que é Covid. As pessoas precisam entender que esses dados oficiais, que sejam negligenciados, que sejam adulterados, seria uma atitude muito criminosa, né? De uma responsabilidade muito grande para com a sociedade. Então, um fato que você mencionou, que é importante a comunidade entenda, é que, dada essa defasagem de informações, por exemplo, se eu faço um exame hoje e eu sou notificada com a Covid,
daqui a 15 dias, o meu resultado vai contar com a data do teste. Então, nossa, de onde é que estão aparecendo esses casos, né? E aí começam a criar várias informações errôneas de que estão, digamos que, fermentando os dados, né? Fazendo com que os dados apareçam. Então, na dúvida, né? Entrem no site oficial, vejam os dados e aí sim divulguem informações corretas. Tá? Então, voltando à pergunta aqui do Matheus, ele diz o seguinte: me esclarece uma dúvida, aí pode ser para um dos dois. Se a transmissão ela se dá por gotículas do nariz e da boca, por que quando uma pessoa já está morta, ela tem que ser cremada? Tem sido uma prática, né, que a gente tem visto que as pessoas elas não estão tendo velórios. Aí eu pergunto, a preocupação, adiciona a pergunta do Matheus, a preocupação é com a transmissão do indivíduo morto ou é para evitar as aglomerações, né? E o fato de ser cremado, de repente, é uma questão cultural de um país ou é por uma questão epidemiológica ou de fisiologia? Assim, não é cremado, no caso, eles não são feitos, não é feito velório, né? E o corpo é enterrado com certos cuidados, com as pessoas utilizando equipamentos especiais e de forma com que não tenha o mínimo possível de contato com pessoas. Não se sabe ainda ao certo quanto tempo o vírus fica no ambiente. Então, cada país, o que se tem observado é que, dependendo das condições de temperatura, do local, tem se observado vários períodos de tempo diferentes. Então, um corpo de uma pessoa que teve, que foi a óbito por conta do vírus, ele provavelmente nos dias seguintes, mesmo ao óbito, ainda vai ter uma carga viral ainda residual. Então, não se pode pegar um corpo desses e se submeter à exposição de várias pessoas em um velório ou até mesmo em um enterro. Agora, cremar realmente não é obrigatório fazer a cremação desses corpos, não. Não. É, falando nessa situação aí, né, lembrei aqui de uma pergunta muito comum sobre a reincidência da doença. É possível que uma paciente, uma vez infectado, ele possa ser novamente infectado? A reincidência da infecção. Sim, também é algo que ainda está sendo estudado, é algo que é novo ainda. Na China já se tem relatado alguns casos de reinfecção. Não se sabe ainda se no caso, uma reinfecção ou se é somente a pessoa passou por uma fase de convalescência e depois a doença voltou, né? O vírus, no caso, ele permaneceu no corpo e se reativou, no caso, uma reativação. Então, tudo isso daí são estudos que demoram um certo tempo para poder serem, no caso, esclarecidos. E o que se sabe realmente no caso, que algumas pessoas têm ficado doentes novamente, pessoas que já tinham sido declaradas como curadas. Certo, só uma participação aqui no Instagram do meninozinho, ele pergunta o seguinte: não é uma certa irresponsabilidade por parte do poder público, tanto municipal quanto estadual, permitir que pacientes já confirmados com Covid se tratem em suas respectivas casas? Como é que o senhor avalia Negativa. isso, Isso daí Pedro? é a estratégia da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde, da Saúde, esse isolamento. Não se pode, no caso no Brasil já são mais de 40 mil casos, não se tem uma estrutura hospitalar suficiente para acomodar 40 mil pessoas, né? No caso, em hospitais em leitos. E muito menos porque as outras doenças não param. Você tem os casos de Covid, mas tem os casos de internação obstétricas, tem os casos de internação cardíacas, renais. Então, não se pode acomodar todas as pessoas de uma vez. Então, o certo é você pegar essa pessoa diagnosticada que esteja com sintomas leves, né?
e fazer o isolamento dela domiciliar com acompanhamento por parte da vigilância sanitária, por parte das equipes de saúde da família. Certo. Daílson, tem uma pergunta aqui rapidinho, nós já estamos finalizando, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela alerta que distanciamento social é importante para evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde na América Latina. Isso aqui foi uma reportagem do jornal o Globo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, países devem se planejar para ao menos 2 ou 3 meses de medidas desse tipo. Investimentos adicionais nos sistemas de saúde também são necessários. Isso aqui vai concluir com uma pergunta da Thalita, que diz assim: a abertura do comércio oferece risco de disseminação do vírus? Estamos arriscando as nossas vidas em nome da economia, mesmo no cenário, né, em que a OMS diz e recomenda que nós estejamos em distanciamento por no mínimo 3 meses na América Latina? Eu tô. A respeito da, a gente vai sempre voltar para a questão da curva epidemiológica, né? Então, assim, quanto mais a gente, né, diminuir o pico dessa curva, quanto mais para frente a gente jogar o pico dessa curva, melhor. Então, assim, a única medida que tem sido efeito nos inícios, né, de disseminação da doença é o isolamento social. A respeito dos países da América Latina, né, eles vão de encontro, né, principalmente com a questão da infraestrutura para, né, suportar esses casos. Então, a gente pode até voltar um pouquinho na questão do hospital de campanha, a proposta começou a ser implantada em Açailândia. Só para a gente ter uma ideia, né, em São Luís, os leitos de UTI destinados à Covid estão com uma capacidade de 88% ocupada. Os leitos clínicos estão com 47% ocupados, isso em São Luís, né? Se a gente pegar os dados do interior, disponibilizados no boletim epidemiológico na data de ontem, né, da rede estadual, a gente está com leitos de UTI 6% ocupados no interior, leitos clínicos a gente está com 3% ocupado. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que, né, nos próximos dias, esses leitos vão começar a se aproximar da sua capacidade máxima. Então, a manutenção das medidas de distanciamento social é para a gente evitar essa sobrecarga do nosso sistema de saúde, né? Então, nós precisamos, sim, manter, né, algumas medidas, né? E isso certamente vai de encontro aos interesses econômicos e eu não estou aqui para, né, desmerecer nenhuma área, né, a questão da economia, por exemplo. Hoje nós precisamos muito da ciência, da economia, para a gente encontrar estratégias para a gente conseguir tocar nossa vida com essas medidas, né? A gente imaginar, por exemplo, posso falar uma opinião pessoal, eu tinha meus receios em relação à educação à distância, mas o cenário atual ele vem nos mostrar que a gente precisa romper com alguns preconceitos nossos, a gente precisa romper com algumas ideias nossas, para a gente, né, começar a pensar uma ideia de futuro. Saiu um estudo na semana passada, e aí, sobre o quanto tempo deve durar essa pandemia. Bem, pelo menos nos próximos 2 anos, nós teremos picos dessa doença, né, em algumas regiões. Né. No Brasil, a gente ainda precisa, né, fazer uma modelagem mais específica para nosso país. E aí você pode perguntar, professor, e nós vamos passar 2 anos sem sair de casa, 2 anos em distanciamento social? Não se sabe, né? O que nós podemos ter, por exemplo, como aconteceu na China, na Coreia do Sul, de interromper o nosso isolamento, nosso distanciamento social, e depois de 30 dias, depois de 15 dias, a gente volta para o nosso distanciamento. Então, nós podemos ter ciclos alternados de distanciamento social. Abre o comércio hoje, a Tailândia hoje está com o comércio aberto, pode ser que nos próximos 15 dias, com o agravamento dessa crise, a gente tenha que fechar novamente o comércio. Controla, volta a abrir o comércio. Nós precisamos, pessoal, nos prepararmos para esse novo estilo de vida, tá?
Como eu disse anteriormente, né, isso é uma frase do Dr. Átila Yamarinho, que ele diz que a nossa vida do início de janeiro de 2020, ela não existe mais, né? E falando de economia, da mesma forma, a forma como a economia ela se comportava no início do ano, ela é completamente diferente hoje. Nunca se pediu tanto delivery, nunca se consumiu tanto pela internet. E aí, se pegarmos, por exemplo, os dados do varejo no Brasil, incrivelmente, as vendas online elas têm aumentado, né? Então, a gente precisa entender que a vida ela mudou e a gente precisa se preparar e precisa estar pronto para essa novo estilo de vida. Tá, diante do tempo que nós já estamos aqui, né, eu gostaria de pedir as considerações finais, né, dos nossos convidados, começar pelo Dr. Vitor. Dr. Vitor, que recomendações, qual recado o senhor deixa para a população de Açailândia, no sentido de que cada um, né, faça a sua parte, que a gente mantenha as nossas atenções voltadas para a nossa saúde e para a saúde do próximo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, deixe seu recado, e muito obrigado pela sua participação. Então, assim, o meu recado é que as pessoas observem que em muitos municípios, que nem o professor Deus falou, como São Paulo, talvez Rio de Janeiro, já se tem talvez chegado um pico dessa doença, talvez começar a fazer já a curva dos números de casos, do número de óbitos. Então, esses municípios já começaram a infecção mais cedo do que nós. Aqui em Açailândia ainda está no início. Então, o que a gente vai observar nas próximas semanas provavelmente é o aumento desse número de casos detectados, talvez já alguns óbitos, entendeu? Por conta dessa doença, o que é esperado acontecer, né? Não é uma maldição, não é nada de má desejo que eu estou falando. Eu estou dizendo que é o esperado acontecer do ponto de vista médico epidemiológico. Então, o que as pessoas podem fazer é realmente se isolar, evitar o contato, se protegerem, né? Quando for necessário sair às ruas, evitar aglomerações. Então, todas essas recomendações que nós já estamos cansados de escutar, elas são super importantes para que, no nosso cenário aqui municipal, a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível. Eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço ao professor Dailson Benito por esse momento e desejo uma boa noite. Professor Dailson, agora é a sua vez de deixar o seu recado. Ligue o seu microfone. Ok? Tá ouvindo? E, gente, primeiro, né, a gente precisa ser otimista, sim, né? Se vocês observarem a Tailândia, o número de casos descartados é muito, infinitamente maior do que o número de casos confirmados. Então, a gente tem um horizonte positivo, né, de que essa doença ela vai passar, de que essa fase ela vai passar. Mas não quer dizer que o fato dela passar, tudo vai ser como era antes. A gente precisa tirar esse aprendizado agora. E o que eu digo para vocês é que, nesse momento, é a hora de fazer as pazes com a ciência. A gente precisa largar de mão notícias, né, sem cunho científico, com achismo, né? Eu sei que no momento de desespero vem muitas explicações de certa forma errôneas. A gente precisa se apegar às melhores práticas científicas, às melhores ideias científicas, para que a gente possa entender melhor como passar por essa fase, né? Então, nesse momento, é importante manter o distanciamento, porque a gente está com saudade, está perto das pessoas que a gente gosta, mas isso é por uma boa causa, né? E que com certeza vai passar, mas a gente precisa tomar nossas atitudes, né? Tomar a decisão agora, né? Para a gente poder evitar o pior para o nosso município. No mais, eu queria agradecer a todos que assistiram, e que acredito, Souvenir, de que esse é a primeira live que a gente faz, de muitas que ainda hão de vir, né? Então, obrigado pelas perguntas, obrigado, né, por estarem presente, por
acompanharem, né, o portal do IFMA, e que a gente está à disposição para esclarecer dúvidas e também aprender um pouquinho, né, com cada um de vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer, tá, a participação do professor Dailson, agradecer a participação do doutor Vitor, agradecer a todos que nos acompanharam até agora, que ficaram essa 1 hora conosco, né? São muitas as perguntas que nós recebemos, infelizmente nós não poderemos ficar aqui por muito tempo, né? Mas a gente se compromete a estar respondendo essas perguntas, tá bom? Assim que possível. Nós temos um e-mail, tá? Do Comitê de Crise do Campus Açailândia, que vai estar aparecendo agora na tela, onde vocês podem estar encaminhando perguntas a qualquer momento. Nós temos uma equipe multiprofissional, tá, para dar esse feedback, porque a gente julga que isso é muito importante, tá? Na dúvida, procure informações com coerência, com verdade. Nós nos disponibilizamos a isso. O Campus Açailândia está solidário com a comunidade açailandense, tá? Nós não estamos distante, né, no sentido de não poder agir. Essa live é uma iniciativa para nos aproximar da comunidade e levar o conhecimento científico, que é tão importante nesse momento, onde as informações, às vezes, muito mais confundem do que trazem luz, do que trazem verdade. Tá? Essa iniciativa, como o professor Dailson falou, né, a live deve ser uma das, porque a gente entende que existe vários assuntos, né, que ficam aí no ar e que a gente pode, sim, de alguma forma, estar contribuindo. Nós vamos disponibilizar esse e-mail, tá, do Comitê de Crise, estaremos respondendo todas as perguntas. Tivemos perguntas em e-mail, tivemos perguntas aqui no Instagram, mas o tempo, né, não nos favorece no sentido de dar conta de responder a tudo. Em nome da gestão do campus, quero dizer aos nossos alunos e aos nossos servidores que a saudade ela é enorme. Nós estamos tão ansiosos quanto, né, para voltar, mas a gente entende que esse distanciamento é uma medida protetiva. Nós estamos no momento de querer estar distante daqueles que amamos para preservá-los. Né? Então, é nesse sentido que a escola ela não apressa o seu retorno para garantir que nós tenhamos, né, a nossa saúde, no mínimo, né, não sei se dizer garantida, mas no mínimo preservada na medida do possível. Tá? Nós agradecemos muito a participação de todos, a gente espera ter contribuído com a comunidade, e o Campus Açailândia está de portas abertas, tá, para ajudar, principalmente o sistema público de saúde. Nós estamos desenvolvendo projetos, temos professores cientistas maravilhosos junto com os nossos alunos. Em breve a gente vai estar dando retorno à comunidade com alguns projetos e, adicionado à live, vão ser algumas tantas ações que nós pensamos em desenvolver e vai dar certo. Vamos brevemente. Desejo a todos uma boa noite, tá? E espero que tenhamos tenho conseguido, né, chegar no objetivo que nós traçamos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e com muita saúde.